Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao esporte desta quarta-feira, pós 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Sampaio Corrêa conseguiu um empate fora de casa, 2-2. O atacante Ciel fez chover lá no Barradão, gol de pênalti, gol de falta, o cara estava cobrando tudo, todas as bolas paradas. Muitas informações, claro, a matéria completa de como foi a partida contra o Vitória da Bahia. Também tem o Cavalo de Aço, o técnico de Mirandinha repercute a vitória em cima do Guarani de Sobral, líder do grupo A2, em que fez a vitória de 1-0 dentro de casa, fez com que o Cavalo de Aço entrasse no G4 e tirasse o Motoclube, que perdeu fora de casa por 2-0 para o 4 de julho. Também tem o Juventude Samas, que após mais um resultado não tão interessante dentro de casa, um empate em 3-3, pensa em reformular um pouco o elenco e a forma de jogar para reencontrar o caminho das vitórias. Tudo isso muito mais agora no Esporte Goiás, mais lógico, depois do recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Olha, e se você ainda não segue o Esporte Goiás, segue lá nas redes sociais no Instagram, @esportegoiás. É o perfil oficial do programa, onde você consegue encontrar todos os nossos entrevistados, inclusive aqueles entrevistados de competições, dentre tantas outras coisas que nós trazemos aqui, além do esporte amador. Você consegue ver por lá também o Instagram da página oficial deles, das pessoas que vêm aqui, os atletas e os coordenadores técnicos, enfim. Tudo do Esporte Goiás você consegue encontrar lá, e também tem o nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem pra gente no 98 8585 6928. Vamos estar respondendo as mensagens hoje aqui e com algumas perguntas bem interessantes que eu gostaria que vocês me respondessem, dessem a sua opinião aqui no Esporte Goiás, que, claro, vamos estar lendo ao vivo. Mas no primeiro bloco nós temos o Cavalo de Aço e o técnico Mirandinha, que repercutiu a vitória de 1-0 em cima do Guarani de Sobral e segue muito contente com o desempenho técnico do Cavalo. Eu acho que a vitória foi um prêmio ao trabalho, à determinação do grupo que vem lutando em busca dessa vitória. Ela já era para ter acontecido antes, tivemos duas oportunidades muito clara e transparente para que elas tivessem acontecido, mas infelizmente não veio, e nós tivemos que esperar até a vinda do líder do grupo para a gente poder fazer um bom jogo. O time se portou muito bem em todos os aspectos e pela primeira vez não tomamos gol. Nós tivemos uma defesa sólida, segura. No final do jogo, o Diego ainda teve que fazer 2 milagres ali, senão a gente teria amargado mais um empate, por ter, de novo, tido inúmeras oportunidades de fazer o placar e não fizemos. Ficamos no 1-0 e por pouco nós não fomos penalizados por conta da nossa falta de pontaria e de melhor acerto na jogada final. O técnico Mirandinha, ele é muito calmo em suas palavras, mas não deixa de ser bem incisivo e forte também com essas mesmas palavras, porque ele foi bem claro que assim, precisou ter que vencer do líder da competição, do grupo A2, na verdade, precisou ter que vencer do líder do grupo A2 dentro de casa, em um jogo, sim, realmente bastante difícil, em que o goleiro Diego teve que, no final da partida, fazer alguns milagres ali para não sofrer um empate e, quem sabe, até uma derrota de virada dentro de casa, mas a vitória veio. Em alguns pontos que ele já vinha batendo na tecla antes mesmo do jogo contra o Motoclube, em que eles empataram em 1-1 lá no estádio Nilzinho Santos, ele vinha frisando bastante. Nós não podemos pecar na bola aérea, nós não podemos pecar na finalização, porque o Cavalo de Aço,
ele vinha criando bastante, tinha um poder ofensivo bastante interessante no primeiro e no segundo tempo, mas não conseguia colocar a bola dentro das redes. E não só isso, às vezes quando conseguia o gol inicial, sofria o empate, a virada, e aí ficava aquela confusão, aquele desespero no jogo, em que o Cavalo de Aço às vezes inclusive conseguia o empate, salvando um ponto na competição. Mas o interessante é que o Cavalo de Aço não deixou de pontuar em momento algum na competição, perdeu 1 ou 2 jogos, mas o restante conseguiu vencer e bastante empates. O Cavalo de Aço vem com bastante empates na competição, mas atualmente é o 4º colocado do grupo A2, está no G4, tirou o Motoclube. E um dos destaques da partida, o goleiro Diego, também conversou com a gente, a coletiva de imprensa que teve ainda ontem, na segunda-feira, sobre esse momento e que finalmente veio essa vitória importante dentro de casa. Uma boa pergunta. Analisando o jogo, o professor até já colocou, explanou uma situação que a gente vem pecando, que a gente poderia até facilitar o jogo para nós mesmos desde o início da partida. Eu acho que em quase todas as partidas a gente teve a oportunidade de ter um placar sempre mais avantajado e não correr atrás como a gente veio correndo ou cedendo o empate, que nem aconteceu contra o Paragominas. Também aconteceu contra o Juventude, que a gente teve que sair atrás e depois tivemos a oportunidade de empatar e também tivemos a oportunidade de virar a partida e não conseguimos. Nesse jogo a gente teve uma consistência melhor atrás, a gente não tomou gol. Já era uma coisa que vinha caindo, a gente tomou durante 3 jogos 2 gols, depois contra o Juventude tomamos um contra o Moto, que na verdade eu mesmo como goleiro não queria ter tomado nenhum, mas infelizmente às vezes a gente não consegue. E tivemos uma solidez dessa vez agora, conseguimos perder alguns gols, mas também fizemos um gol para poder vencer a partida e graças a Deus não tomamos. E o goleiro é isso, quando a gente pode ajudar de toda maneira, que nem eu falei, em todos os 8 gols que a gente sofreu até agora, eu trocaria qualquer tipo de defesa por não ter a bola nem chegar no gol. Para mim seria importante, para ter números importantes, ter daqui a pouco um melhor ataque, ter uma melhor defesa, ter essa consistência que é interessante para um time que quer chegar. Mas a gente está buscando isso, a gente está buscando um equilíbrio de fazer e agora não tomar. Sabe as palavras do goleiro Diego, em fazer e agora não tomar. É a primeira partida em que o time não sofre gols e mais uma vez, né, o destaque é do Diego, porque ele conseguiu realizar algumas operações ali dentro do jogo e não sofreu o gol de empate. Mas a pergunta está aí na tela para você. O Imperatriz é favorito para se classificar para a fase de mata-mata? Sim ou não? Dê sua opinião, mande uma mensagem no WhatsApp que vamos responder aqui durante o programa. Lembrando que o Cavalo de Aço vem numa pequena ascensão, ainda um pouco lenta, mas vem numa ascensão no grupo A2. Conseguiu vencer dentro de casa o líder da competição do grupo que ele faz parte, que é o A2. E isso, por si só, já é um grande feito. Muito diferente do Cavalo de Aço, que vinha a temporada inteira passada perdendo e sofrendo derrotas, inclusive goleadas até vexatórias, não só dentro de casa, mas fora também. Mas quero saber a sua opinião. Responda para mim no WhatsApp, no 985856928. Vou estar aqui aguardando essa mensagem. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Juventude Samas e também o Sampaio Corrêa, que conseguiu um empate fora de casa. Estamos agora de volta com informações do Juventude Samas. E quem conversou com a gente foi o atacante Cris, que é um reforço para o Juventude, é sim uma peça importante no clube, mas que também não achou nada interessante. Afinal de contas, mais uma vez, o Juventude Samas tem um resultado, um revés dentro de casa, por último agora no final de semana, contra o Tocantinópolis, o Paragominas, foi um resultado em 3-3 dentro de casa, que, claro, a comissão técnica não gostou, nem os jogadores. Tive ali uma chance de gol, não consegui concluir em gol. É ruim para o atacante e a gente precisa de gol todo jogo, mas fiquei feliz pela atuação do time, da equipe toda aguerrida, a equipe diferente dos outros jogos. Manter o mesmo foco, a mesma pegada, sabemos que ainda temos condições de estar vivo na competição. Agora é chegar lá no próximo jogo fora de casa, pontuar, que é o mais importante, chegar aqui com 1 ponto ou 3 pontos, a gente vai para isso, não só mentir hora nenhuma para o jogo. Trabalhar firme essa semana, ver o que o professor tem de melhor para nos oferecer, para nos dar e focar no jogo de sábado fora de casa. Já, trabalhando a ideia do jogo fora de casa, também o Bismarck, o meia, que já caiu no bid na semana passada e já foi, inclusive, relacionado em uma peça importante na partida, também comentou com a gente, porque, enfim, é um resultado que nenhum dos jogadores gostariam de ter acontecido dentro de casa.
Fico feliz pela minha estreia, infelizmente não foi o resultado que eu queria, mas na minha concepção, taticamente, eu fiz uma boa colocação dentro de campo. Agora é trabalhar durante a semana, para que a gente no sábado possa ir atrás dos 3 pontos fora de casa, para a gente continuar na briga da classificação nessa. E a pergunta da gente para você é: falta entrosamento ou qualidade no Juventude Samas? Ainda falta algum detalhe no Juventude que não está conseguindo encaixar, além de um bom jogo, conseguir permanecer com o resultado e sair com um resultado positivo dentro de campo, não só fora como dentro de casa. E a mensagem é por WhatsApp, 98985856928. E respondendo a pergunta anterior, já mandaram resposta aqui pra gente, né? Uma galera, tem o Ricardinho, que ele falou assim: não tem capacidade para ser um dos classificados. É a opinião do Ricardinho. Também tem o Jorge. O Jorge fala assim: não, ainda falta muita coisa. Mirandinha é um bom técnico, mas ainda falta um meia de ligação mais interessante. Também a opinião dos nossos telespectadores. E agora a outra pergunta é: falta entrosamento ou qualidade no Juventude Samas? Enfim, queremos saber porque, afinal de contas, falta algum detalhe sim, não é a falta de capacidade técnica de quem está lá, porque são jogadores sim capacitados. Eu acho que deve faltar um pouco de entrosamento, acho que falta uma paciência maior de não sair em desespero para tentar buscar o resultado, e acaba que marca um gol, mas também consegue sofrer muitos gols dentro de casa. Nas últimas 3 partidas foram 9 gols sofridos, isso é uma média muito alta, né? É um número muito alto e expressivo de gols sofridos, não só dentro de casa, mas também fora de casa. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta, é claro, o Sampaio Corrêa conseguiu empatar com vitória nos últimos minutos. O Ciel, o matador, aos 46, consegue fazer um golaço de falta e conseguir arrancar um empatezinho do Vitória da Bahia. Olha, fora de casa, o Sampaio Corrêa foi jogar contra o Vitória da Bahia, lá no estádio do Barradão, e o primeiro tempo foi um tanto que muito complicado para o Sampaio Corrêa. Pegou 2 gols ainda no primeiro tempo para o Vitória, um de pênalti e depois um contra-ataque rápido em que o Vitória não perdoou. No segundo tempo, teve poder de reação, sofreu um pênalti um tanto que duvidoso, um pênalti um tanto que polêmico de interpretação. O Sampaio Corrêa não tem nada a ver com isso, pênalti marcado, convertido, Ciel de pênalti e novamente de falta. Mas quem tem as informações para a gente completas de como foi a partida é a repórter Mariane Dias. O primeiro tempo foi resumido com pouco futebol, mais eficiência. O time de casa abriu o placar logo aos 8 minutos em um lance que o goleiro Mota se choca com o David e acaba virando pênalti. Na cobrança, Dinei converte o primeiro para o time baiano. Aos 30, em um contra-ataque preciso, Fernando Neto dá de presente a bola para David, que com velocidade bate no canto do gol e a bola é certeira, fazendo o segundo do Vitória. Se a esperança da torcida no segundo tempo era um melhor nível técnico, não teve isso não. As duas equipes sofreram para conseguir boas jogadas. Focado na defesa e em manter o placar, o Vitória pouco fez. A Bolívia manteve a posse de bola, mas com ela também a dificuldade de criação. Aos 16 minutos, o segundo pênalti do jogo. Uma penalidade aí duvidosa, mas que Ciel não perdeu tempo e marcou o primeiro para o Tubarão. Quando a partida parecia estar já parada, aos 47 minutos, o rubro-negro comete falta e Ciel, o oportunista, marca o segundo, deixando tudo igual e garantindo um ponto na bagagem de volta para casa. Fim de jogo, 2-2. Hoje nós jogamos contra um grande adversário, né, que é o Sampaio. Está muito bem na tabela. Quando a gente fala grande adversário, é um adversário que está dificultando em todos os jogos, né? Está bem na tabela. Nós não tivemos a maior posse de bola nesse jogo, mas da mesma maneira, quando tivemos a posse de bola, fomos agressivos. Hoje também nós agredimos o adversário, tivemos a oportunidade aí de estar a 2-0 no placar. É um placar perigoso, a gente sabia disso, mas tivemos a chance de matar o jogo, né? Então você acaba dando chance, oportunidade para o adversário. Primeiramente, a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo isso. A gente fez um primeiro tempo muito bom, mas a gente saiu perdendo. Chegou no segundo tempo, no vestiário ali, a gente conversou bastante, né?
Chegamos pro segundo tempo, atento, e eu falei pros caras, a gente vai empatar esse jogo, se tiver a oportunidade de virar. Mas graças a Deus a gente foi feliz ali em 2 bolas, né? Fui feliz de fazer os 2 gols, a honra e glória do Senhor. O grupo tá de parabéns, eu dedico esse gol para minha filha, que ela completa ano hoje, a Sara Yasmin, e para minha esposa, que ela completou no dia 10 também. Família Cris 99, é para vocês aí. Rapaz, um jogo difícil, mas Ciel, um atacante de fé e com fé no pé, conseguiu marcar 2 gols e conseguiu, além disso, além de conseguir se isolar um pouco mais na artilharia dentro do próprio Sampaio Corrêa e da competição, conseguiu arrancar um ponto muito importante. Ontem a gente comentou aqui a condição, né, a diferença da tabela entre o Vitória da Bahia e o Sampaio Corrêa, não só de pontuação, mas de desempenho de futebol. O Sampaio vinha a 6 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vitória da Bahia venceu apenas uma partida em 10 rodadas e ontem conseguiu mais um empate. O Vitória, inclusive, é um dos clubes que mais empatou até o momento na Série B e conseguiu mais um empate junto ao Sampaio Corrêa, mas para o time da Bahia foi um empate muito amargo, porque estava jogando em casa e vencendo por 2-0. Já para o Sampaio Corrêa, saiu no lucro total, mais um pontinho somado e a permanência no G4. Permanece na 3ª colocação. Caso tivesse vencido, poderia ter dormido na vice-liderança da Série B. O Tadeu Nunes não veio ao vivo hoje ao Esporte Guará, teve que fazer uma pequena viagem, resolver alguns assuntos pessoais, mas nem por isso deixou de dar a sua opinião e seus comentários sobre a partida de ontem. Fala Gaudêncio, fala amigo do Esporte Guará, um prazer mais uma vez estarmos juntos, dessa vez um pouco distante, porém não menos afastado do futebol maranhense. Sampaio Corrêa jogou contra o Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo difícil lá no Barradão, muito pela falta de criatividade, tanto do Sampaio Corrêa como do próprio time do Vitória. Porém, um resultado importante para a Bolívia querida, que soma mais um ponto na competição, ponto importante que não deixa o pessoal lá da frente se distanciar. O Sampaio Corrêa saiu atrás do marcador e durante esse período até me preocupei, porque o Sampaio tinha que propor o jogo e essa maneira de propor o jogo, de sair para o jogo, está dificultando muito pela falta de criatividade que o Sampaio Corrêa vem apresentando durante toda a competição. Porém, não faltou garra, não faltou determinação e mesmo depois de virar de 2-0 no primeiro tempo, o Sampaio Corrêa conseguiu o empate. O Ciel aí numa noite abençoada, abençoou os torcedores bolivianos e esse empate é de fundamental importância, porque haja vista, é o 2º jogo fora de casa seguido que o Sampaio Corrêa faz nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Vasco, mas perdeu jogando até de certa forma bem, se impondo e tentando buscar o resultado. E agora quando o Vitória, mesmo saindo por 2-0, conseguiu o empate. Então a Bolívia querida está de parabéns por todo o empenho dentro do campo. Traz um ponto para São Luís de ser disputado. É melhor trazer o ponto do que trazer nenhum. E o Sampaio continua na briga e continua mostrando a força da sua camisa nessa Série B. Aí tá Tadeu Nunes, rapaz, sempre com os melhores comentários precisos. E olha, a pergunta que não quer calar é porque o técnico Felipe Sorian vinha alternando algumas substituições na parte ofensiva do Sampaio Corrêa, mas Ciel está pedindo passagem, não é o primeiro jogo que ele chega e consegue resolver a partida. Então a pergunta é, o atacante Ciel deve permanecer como titular? Responda lá no WhatsApp no 85856928. Hoje não dá mais tempo de responder, de ler a sua mensagem dessa pergunta, mas ainda tem algumas mensagens aqui que a gente tem que ler. Tem a foto aqui do jovem Bruno. Se tiver, por favor, a gente já pode colocar na tela, porque o Francisco mandou uma mensagem pra gente falando assim: alô, eu sou o Chico da Vila Industrial do Maracanã. Mande um alô para esse jovem Bruno Henrique, ok? Estamos aqui assistindo, não perdemos o Esporte Guará. Então um abraço para o Chico, né, que é o Francisco, e também para o jovem Bruno, que está sempre acompanhando a gente, mandando aquelas mensagens e participando com a gente. Um abraço também especial para o zagueiro Anderson, que segue numa preparação acelerada, obviamente, um dos melhores fisioterapeutas do estado. O Rodrigo, que inclusive ele trabalha no motoclube, mas tem uma clínica particular, bem localizada em São Luís, mas no São Francisco. Qualquer tipo de problema da parte física, recuperação, reabilitação, é o Rodrigo que consegue resolver para você. Um abraço, Anderson, um abraço, Rodrigo, e até amanhã. O Esporte Guará vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação para você.